Fazer a pergunta. Com quem o senhor deseja debater, candidato Marçal? Quais estão disponíveis? Bom, Marina, Tabata e Datena. Só Boulos e Nunes que não. Vou fazer a pergunta para o Datena. Datena, nos seus 26 anos, salvo engano, aí de televisão, eu queria que você comentasse, né? Qual foi o pior prefeito da história? O que mais trouxe de aprendizado para você? Caso alguém aqui vença essa eleição, queria pegar essa experiência sua como jornalista e como apresentador, alguém muito ativo aí na televisão. Quem que é o pior prefeito da história da cidade de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, é duro de responder, hein? Já tivemos gente muito ruim. O Ricardo, primeiro, não foi eleito prefeito, ele foi eleito vice do Bruno Covas. Mas só o dinheiro que ele está gastando na campanha eleitoral dele, dá para fazer ponte, dá para fazer asfalto, dá para fazer tudo. E mais, quando ele fala que fez essa quantidade toda de asfalto, sabe quanto que ele gastou para fazer asfalto? Você tem ideia de quanto ele gastou para fazer asfalto? 5 bilhões. E pergunta se foi no começo da administração que ele iniciou o projeto de asfalto. Quantos acidentes estão acontecendo em São Paulo por causa de buraco de rua que você vai desviar e acaba atropelando ou matando alguém? Pergunta quantas calçadas do 1 bilhão e 500 mil metros quadrados que ele prometeu, que o Bruno prometeu, que ele não fez, que facilita atropelamento. O Ricardo pode não ser o pior prefeito, mas ele está ali, porque está prometendo coisas que não vai cumprir. Ele está fazendo obras eleitoreiras, gastando dinheiro pra caramba, que ele tem certeza absoluta que não vai cumprir, porque não vai ser eleito o prefeito de São Paulo. Quem vai cumprir essas obras se não tiver o desprendimento que nós temos? Se for obra boa, a gente continua. O Ricardo, na verdade, que me perdoe, nós tivemos vários embates, principalmente no campo do jornalismo, e dentre esses todos embates, eu sempre coloquei a minha posição em relação à administração dele e não poderia voltar atrás aqui. Fica dentro do campo da administração, mas o Ricardo não cumpriu, infelizmente, nem 50% do que o Bruno prometeu. Marçal. Aumento de 23% em relação a dezembro do ano passado em pessoas em situação de rua. Isso não é um direcionamento à pessoa dele, mas de fato ele não é o prefeito, ele é um vereador que foi colocado no cargo, e se a população quiser abençoar ele para viver mais um período e esses 12 longos anos do governo Dória, você já sabe em quem você vota. Eu fiz essa pergunta para o Datena porque eu quero corrigir uma fala minha. Eu, em outros debates, falei que o Haddad seria o pior prefeito da história, mas olhando, né, cada situação, estudando profundamente a Prefeitura de São Paulo, eu realmente mudo a minha posição. O atual prefeito, ele está nesse lugar. De fato, ele fez coisas que ninguém fez, com obras, né, sem licitação, já foi comentado aqui. Não resolveu o problema nem de longe de saneamento básico. Nós temos o pior ar do mundo nessa cidade. Nós temos, né, milhares de crianças em situação de rua, aumento da criminalidade. Eu queria saber o que fez de bom esse prefeito. E aí está o detalhe. Você não pode abençoar alguém que está com 12 partidos, que no próximo mandato vai ter 120 bilhões, orçamento recorde. Vai ser dividido 10 bilhões para cada um e ele vai ser um instrumento de decoração ali. Por favor, entenda o momento que nós estamos vivendo. Não dê a capacidade de alguém que não é do tamanho desse cargo. Vote 28. Tréplica, candidato. Olha, o Ricardo não está investigado nem indiciado, e isso é verdade, na infiltração do PCC dessas companhias de ônibus. Mas há muito tempo a cidade inteira fala, todo mundo diz que tem PCC dentro dos ônibus. Será que o Ricardo nem imaginava isso? Em relação às obras que deveriam ser feitas em período emergencial, 70% dessas obras têm suspeita de concluio. Inclusive, não vou ouvir o Ricardo tocar num assunto que você não pediu, me pediu para não tocar, porque é um assunto pessoal. Eu não vou tocar nesse assunto. Mas você deveria ter mais zelo pela cidade que você administra.
Você deveria saber o que acontece dentro da sua administração, mesmo sem ser investigado. Quando a gente for eleito prefeito de São Paulo, ou quem for eleito prefeito de São Paulo, vai ter a obrigação de analisar quem cometeu crimes com essas obras sem licitação e quem deixou cometer crimes com essas obras de licitação. Não pode um prefeito de São Paulo se omitir dizendo que não sabia disto ou daquilo. Omissão é pior do que uma ação ruim. Nada melhor do que você aceitar a situação, pedir investigação, como de fato você pediu dos ônibus, mas dessas obras há suspeição de conluio e não se sabe quem deixou esses bandidos entrarem no meio dessas licitações emergenciais, com empresas que, de repente, não tem ninguém trabalhando, que tem carros que são contratados, mas não tem ninguém para dirigir, e coisas que tais. Talvez sirva de exemplo para uma próxima oportunidade, se você tiver. Mas até agora não teve e dificilmente terá. Obrigado, candidatos. Agora essa rodada é o candidato Datena e o senhor só pode perguntar para o candidato Marçal. Pablo, eu já falei sobre as propostas que tenho e vou cumprir, de tirar a vergonhosa cifra de termos 1.300.000 pessoas que não sabem se vão comer até o fim do dia aqui na cidade de São Paulo. E quase 1.800.000 pessoas têm certeza que não vão comer. Em extrema pobreza. Como resolver isso? Pois não. No nosso plano de governo tem essa jornada da prosperidade e esses níveis de mentalidade. Quando eu falo para você fazer o M, não é M de Marçal só não, é M de mudança de mentalidade. O maior direito social que existe no mundo, isso é comum nos 197 países, se chama emprego. E a proposta é a criação em 1.460 dias de 2 milhões de empregos. Aonde? Nas periferias. Essa criação de emprego vai gerar oportunidade para pessoas e, gerando esse emprego, diminui a criminalidade. Gerando emprego na periferia, diminui poluição, diminui problemas com mobilidade. Ou seja, vai melhorar a sua vida. Você vai ter mais tempo de qualidade com seus filhos, você vai ter mais tempo de qualidade na sua casa. Pessoas estão ficando de 2 horas a 3 horas dentro de ônibus e nas suas locomoções. Então, o maior direito social, inclusive você que recebe o renda mínima, vai continuar. Nós vamos abrir a oportunidade de você ter rendas alternativas. Vai ser um governo revolucionário na educação, não só nesses empregos, mas a educação é continuada e vai ter um braço de ensino em todos os mais de 2 milhões de CNPJs da cidade de São Paulo. O que é isso? É um portal da prefeitura, onde vai treinar 3 públicos, os colaboradores de todas essas empresas, os seus parentes e os vizinhos próximos, geograficamente dessas empresas. Por que isso? Isso sim dá dignidade para as pessoas. Nós temos que urgentemente trazer essa empresarização para a cidade de São Paulo, ensinando desde a escola pública até na ponta, dentro dessas instituições que tem CNPJ aqui dentro. E eu quero te falar algo. A maioria aqui tem sonho de ser prefeito, eu não tenho sonho. Isso aqui para mim é uma missão. Eu quero pedir você para deixar eu servir você e a sua família. Eu estou disposto a fazer isso, a tomar pancada, a apanhar, a ser caluniado para te servir. Eu tenho um coração valente para isso. Na hora que você encarar a urna, digite o 28. Réplica, candidato Datena. Olha, é melhor respeitar a democracia do que apanhar. Isso foi um dos ensinamentos maiores dessa campanha. E acho que foi cumprida a nossa palavra de respeitar a democracia aqui. Eu vi uma vez na Chapada Diamantina um cidadão que tinha mais de 100 anos de idade que perguntou para mim o que era fome. Eu falei, não, eu já passei fome quando era menino. Ele falou, não, você não sabe o que é fome. Aí ele começou a descrever o que era fome. Fome, meu filho, é uma coisa que contasse primeiro a sua garganta, estoura o seu estômago e você sente uma dor tão grande que você come o que vê pela frente. Casca de árvore, grama, come rato, come o que tiver. É impossível que a cidade mais rica do Brasil não cuide dessas pessoas em situação de extrema pobreza. Isso é inominável. Tem 770 mil jovens jogados por aí que precisam de escola técnica para conseguir emprego. Essas pessoas, para se alimentar, precisam de frentes de trabalho,
que a prefeitura não cria. Diz que cria, mas não cria. Nós precisamos, de uma maneira humanitária, salvar essas pessoas que não podem viver o Deus dará atravessando o marginal para ser morta, porque é pior viver nessa cidade do que não. Sua tréplica, Marçal. O governo, ele nunca vai acabar com sua fome. Você vai sentir fome 3 vezes ao dia. O governo, ele pode te dar suporte para você mudar sua mentalidade de você realmente prosperar. Isso é um cidadão de respeito aqui nessa cidade. Eu me propus a fazer um jejum meio-dia na segunda-feira. Eu quero compartilhar com todos vocês, independente de você gostar de mim ou não, mas esse jejum é pelo povo. Eu estou só tomando água desde segunda-feira, meio-dia, e vou entregar na próxima segunda, 7 dias, que é o número da plenitude aí, para você entender o tanto que eu estou levando isso aqui a sério. Eu estou me alimentando só de água, buscando em Deus soluções, né, para esclarecer tanta mentira em relação à minha pessoa, para atingir seu coração de fato. Eu sei que todas as grandes propostas aqui, eu posso pegar com muita humildade cada um dos planos de governo e carregar, né, para a nossa realidade, que nós vamos governar essa cidade. Eu não tenho tempo de TV, eu acho que você deve estar enjoado de ver a cara deles aí. Eu não tenho tempo de TV, não tenho tempo de rádio, não tenho um padrinho político, não fiz aliança política com ninguém para estar aqui. Isso aqui é um milagre que está acontecendo. Já estou economizando dinheiro público antes mesmo de virar funcionário público. E eu quero te pedir, por favor, não vote em quem usa dinheiro público. Todos aqui, exceto eu, estão picando, moendo mais de 120 milhões de dinheiro público. Eu estou te pedindo, por favor, dá uma chance para quem realmente não precisa de nenhum contrato público, dá a chance para alguém que já venceu na vida, em vários aspectos, alguém que é resistente, alguém que aguenta realmente pancada, alguém que não reage quando alguém realmente agride. De fato, eu quero te servir, me dá essa chance. Os marqueteiros estão fazendo você sentir um patrão até o dia 6. Eles vão embora. Todos os candidatos aqui que tem marqueteiro vão perder a eleição. O marqueteiro nunca perde. Ele levou o dinheiro público para ele. E você vai ficar a ver navios. Eu quero servir você. Me dá essa chance. Vote no 28. Entra no Instagram, Pablo Marcal por SP. Vamos continuar essa conversa lá. Confronto encerrado. Eu quero pedir apenas